gente entender bem o contexto, o capítulo 3 todo, e o que isso tem a ver com o advento da esperança, vamos voltar lá no versículo 1 de Gênesis 3. Depois de descrever sobre Moisés escrevendo Gênesis, sobre como o homem e a mulher estavam satisfeitos um com o outro, estavam nus e não se envergonhavam, ele faz uma comparação entre os homens satisfeitos, os homens que têm paz com o que Deus tinha feito deles, e a serpente. E ele começa o capítulo 3 com essa adversativa. Depois de falar sobre o homem e a mulher, ele fala: mas a serpente, que é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que a gente está diante desse diálogo aqui? O que é interessante? A serpente, ela é a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E a palavra para sagaz aqui é justamente a palavra para sutileza. Como se Moisés dissesse: a serpente, ela era a mais sutil de todos os animais que o Senhor tinha feito. Ela era bem sutil, sabe, uma coisa sutil que vai entrando sem que você perceba, e aquilo vai permeando sem que, quando você percebe, já está cheio, você já está no meio daquilo. Essa que é a ideia da sutileza da serpente. Por isso que ela é sagaz. Essa é a sagacidade dela. É uma coisa que aos poucos, com aparência de inteligência, de sabedoria, ela vai penetrando e ela vai criando essa conspiração. O que a serpente vai conseguir fazer? Ela vai conseguir unir o homem e a mulher em desunião. A serpente, ela vai conseguir unir Adão e Eva em conluio, em conspiração contra Deus, começando com o fruto de uma conspiração, falando: não é bem assim, será que foi assim que o Senhor disse, ou será que foi assim? A gente vai dividir o texto de Gênesis 3, isso era para ter falado antes, que ia ser dia 3, Gênesis 3, em 3 partes. A gente vai dividir o texto de Gênesis 3 em 3 partes. Versículos 1 ao 7, a tentação e a desobediência. Os versículos 8 a 19, confronto, esperança e sentença. E os versículos 20 ao 24, o paraíso perdido. Então, a serpente, ela vem com esse brilhantismo, ela é muito brilhante. Ela vem com esse brilhantismo malévolo. Ela tem um talento muito grande, ela é sagaz. O Senhor a fez dessa maneira, sagaz. E ela usa esse brilhantismo dela de maneira malévola. E a gente vai ver aqui no texto que a serpente, ela é um instrumento usado, como se Satanás usasse. E a gente tem essa clareza no Novo Testamento, que Satanás estava por trás da figura da serpente. Satanás usa a serpente como um instrumento, usa o talento da serpente como um instrumento para penetrar no coração de Eva, e assim penetrar no coração de Adão. Então a serpente, esse animal mais sagaz que todos os animais, chega para a mulher e diz o seguinte: é assim que Deus disse. E ela afirma perguntando: não comereis de toda árvore do jardim? Então, vocês percebem como que ela começa? Ela não vem acusando, ela não vem falando: olha, a palavra do Senhor, ela não vale mais. A palavra do Senhor, agora nós precisamos rejeitar, e vocês têm que acreditar na minha palavra, a palavra da serpente. Não é assim que ela vem. Como é que ela vem? Ela apresenta uma sugestão antes de apresentar o argumento. Ela sugestiona. Ela é bem sagaz, ela é bem sutil. Ela fala: é assim que Deus disse, como se ela estivesse com dúvida. É assim que Deus falou: não comereis de toda a árvore do jardim? Ela apresenta a sugestão e depois ela vai argumentar. Mas primeiro ela coloca como uma sugestão.
E vocês percebem como que é tentadora para Eva já a ideia da sugestão, o tom da incredulidade que a serpente coloca na palavra de Deus, dá uma falsa ideia para Eva, que Eva pode julgar a palavra de Deus. Quando ela sugestiona, é assim que Deus diz, ela coloca para Eva como se Eva estivesse também, como se Eva pudesse se colocar acima da palavra de Deus e julgar. O que Deus falou? Será que faz sentido? Será que é verdade mesmo o que Deus falou? Eva se coloca nesse lugar de julgamento a partir da sugestão da serpente. Então, como que a serpente convence Eva a entrar no discurso que ela está falando? A serpente convence Eva através do exagero. Ela exagera. Não é assim que Deus falou: não comereis de toda a árvore do jardim? A gente sabe que não é assim que Deus falou. Deus falou para não comer de nenhuma árvore, mas a serpente chega e fala: não vai poder fazer nada mais então nesse jardim aqui? Esse tanto de árvore aí a gente não vai poder comer nada. E aí o que Eva faz? Eva: não, eu sei o que o Senhor falou. E aí Eva vem responder. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Só que o ponto é que Deus não tinha falado para nem tocar no fruto. E aí Eva, ela aumenta o rigor que Deus tinha colocado. A serpente, sugestionando para Eva, ela convence Eva a entrar nessa argumentação de aumento, de aumentar as coisas. Então, Deus não falou que não pode comer de nenhuma, mas daquela lá Deus falou que não pode comer nem tocar. E aí, mais uma vez, o que eu acabei de falar, é como se Eva tivesse o poder de julgar a palavra do Senhor. É como se a serpente tivesse falado para Eva: olha a palavra do Senhor, isso faz sentido para você? Então a serpente exagera e Eva já se vê respondendo, exagerando também. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E aqui a serpente já tinha entrado na mente de Eva. Eva já tinha aumentado. Eva já estava pensando mais ou menos no rumo que a serpente queria. A serpente já tinha penetrado de maneira sutil na mente de Eva, da mulher ainda, não é Eva ainda, né? Na mente da mulher. A serpente já tinha ganhado a mulher. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Então a serpente coloca aqui uma clara contradição com a palavra do Senhor. Ela desafia, ela exagera, Eva está exagerando também, e a serpente desafia: é certo, é claro que vocês não vão morrer. E aí a serpente faz uma promessa para Eva: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a serpente faz uma promessa para Eva de ter os seus olhos abertos, de ser como Deus, conhecedora do bem, conhecedores do bem e do mal. E esse é o clímax dessa primeira parte, é onde atinge o máximo. Você vê a serpente, ela coloca uma mentira tão grande que pretende reinterpretar a verdade da palavra de Deus. A serpente, ela exagera tanto, coloca a mentira tão alta, que essa mentira pretende reinterpretar. Deus está com medo que você seja como Ele, e se você comer, você vai ser como Ele. Então ela faz essa promessa dupla. Ela é bem sutil e bem tentadora. E aí no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e comeu. Então olha só, vocês lembram que o problema de Jacó com Raquel e com Lia não eram os olhos fracos de Lia? O problema eram os olhos fracos de Jacó. O problema são os olhos fracos de Eva. Eva, ela vê e aquilo já atrai. Ela olha para o fruto e aquele fruto é agradável aos seus olhos. Ela tem uma impressão pessoal do que é a palavra de Deus. O Senhor tinha falado com eles, tinha dado uma ordem, e caindo na sutileza da serpente, Eva, ela tem uma interpretação pessoal.
ela tenta adequar a sua própria vida, adequar ao que ela vive ali, ao que é a sua realidade, porque é a palavra de Deus. Então ela reinterpreta, segundo a sua vontade, a palavra de Deus. E aí ela vê porque esse fruto é agradável aos olhos. Esse fruto, essa árvore, ela é desejável para dar entendimento. Então o que ela faz? Ela toma do fruto e come. E ela também dá ao marido, e ele come. Eles estão juntos ali, eles não estão separados. O que Eva está fazendo aqui? Ela está colocando a criatura em lugar do Criador. Ela está acreditando na palavra da serpente em vez da palavra de Deus. Ela está levantando e erigindo um ídolo para ela. Ela está dizendo assim: não, eu quero confiar na palavra da serpente. É como se ela dissesse: a serpente é minha pastora e nada me faltará. Que a palavra da serpente me parece mais agradável aos olhos. A palavra da serpente é que é desejável para me dar entendimento. A serpente parece que tem mais sentido no que ela diz do que o Senhor Deus. E o que acontece depois que eles comem do fruto? Versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos. Parece que a serpente estava dizendo a verdade. E percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Parece que a serpente está falando a mentira. Então, o que a serpente entrega para Eva? O que ela prometeu? Os olhos deles são abertos. Mas o que era então um salto para a vida desejada, um salto para a vida que Eva queria, ter entendimento, ter os olhos abertos, se torna um mergulho suicida. De repente, os seus olhos são abertos, abriram-se os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, tendo maldade, eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles morreram. Quando eles percebem que eles estão nus, eles estão mortos. Eles não têm mais intimidade. Eles lembram a comparação que Moisés faz entre o homem e a mulher no final do 2 e o início do capítulo 3. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sutil, ela entra com as suas palavras, com vãs sutilezas, ela ganha o coração de Eva, e através do coração de Eva, ela ganha o coração do seu marido, o coração de Adão. E aí, o que acontece? Os seus olhos são abertos e eles morrem. A vida desejada se torna um mergulho suicida. E o que eles fazem então? Eles coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tentativa ridícula. Eles têm uma tentativa ridícula de esconder a sua nudez, de esconder a sua vergonha, de esconder o seu pecado um do outro. Eles perderam o sabor do relacionamento verdadeiro. Eles perderam o sabor da união verdadeira. Não tem mais volta. As cintas de figueira, as roupas feitas de folhas de figueira não vão resolver. E esse é o cenário da primeira parte, a tentação e a desobediência, quando Eva, ela aceita de bom grado a palavra da serpente, ela acredita na palavra da serpente, ela vive a promessa da serpente. É a obsessão pela felicidade que não dá felicidade, a obsessão da felicidade que nos afasta da felicidade. Percebe que eles buscam ter os olhos abertos, tendo os olhos abertos, eles se veem nus, agora eles buscam roupas. Não tem satisfação, não tem mais satisfação. Antes eles estavam satisfeitos, agora, em conluio, juntamente, conspirando juntos contra Deus, eles não têm mais contentamento, eles não têm mais satisfação, eles estão mortos. Eles se unem e declaram guerra a Deus. Versículo 8 é que a gente entra na segunda parte. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, o que eles fazem? Eles escondem-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mais uma vez, uma tentativa frustrada de quem antes tinha paz, de quem antes tinha harmonia, de quem antes tinha amor. Tentativa frustrada de reviver, de revitalizar aquilo que era natural. Agora eles não têm paz, agora eles estão se escondendo.
só de ouvir o som da voz, ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia. Eles se esconderam da face do Senhor, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o que o Senhor faz? Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde que você está, Adão? Onde estás? E é interessante que essa é a primeira palavra do Senhor depois da traição deles. O Senhor faz uma pergunta, e o Senhor faz uma pergunta com graça. O Senhor faz uma pergunta com favor para com eles. Percebe que antes disso eles não tinham medo, e agora pela primeira vez eles têm temor do Senhor. Eles tentam se esconder da face do Senhor. E o Senhor faz essa pergunta, a pergunta da graça: onde estás? Onde que você está? Ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Então pela primeira vez o homem tem medo do Senhor. Antes o homem tinha paz, mas agora o homem não tem mais paz, o homem tem medo. E desde então, o que nós buscamos desde então como humanidade, debaixo da federação de Adão, nós precisamos nos esconder da face do Senhor. Você já tentou se esconder da face de Deus? Já tentou esconder os seus pecados? Quando você desejou obedecer à palavra da serpente, você teve medo que o Senhor te descobrisse? Você teve vergonha das outras pessoas, que seu plano secreto fosse descoberto? É isso que a gente faz, a exemplo de Adão e de Eva. Mas olha só, Adão, ele nunca teve medo do Senhor, pela primeira vez ele tem medo. Só que ele responde de uma maneira que ele tenta ludibriar o Senhor, mas ele não é tão sagaz como a serpente. Ele não responde o que o Senhor perguntou: onde estás? Ele respondeu: eu ouvi a sua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Mas ele não fala onde que ele está. Ele dá uma resposta que esconde o motivo pelo qual ele se escondeu, o motivo pelo qual ele se viu nu. Então o Senhor pergunta para ele: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? E agora esse Adão, depois de discutir com o Senhor, de argumentar, ele começa agora a brigar com o Senhor, ele começa a contender. Então disse o homem, e aqui a ousadia de Adão é desmascarada, aqui a sua máscara cai. Disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E o que ele faz nessa ousadia dele? Ele busca um esconderijo moral, ele tenta se esconder na moral, ele tenta se esconder nesse esconderijo verbal, e se colocar a culpa em Deus, colocar a culpa na sua mulher. Mas todas as vezes, irmãos, que nós nos escondemos nesse esconderijo moral, nesse esconderijo verbal, nós só estamos nos afastando da misericórdia do Senhor. E o que Adão faz é isso: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E aí o que Eva fala? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí ela dá uma desculpa. Mas você percebe que Adão, o que ele deveria ter feito? Ele deveria se humilhar. Mas o que ele faz? Ele blasfema contra o Senhor. Foi o Senhor que me fez esse mal. Ele é blasfemo, ele coloca a culpa no Senhor. Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor me deu essa mulher e ela me deu esse fruto. Ele não se arrepende. Devendo confessar e se arrepender, ele briga e blasfema com o Senhor. E ele coloca a culpa no Senhor. E aí o Senhor vai falar com Eva, já que ele transmite a culpa para Eva, o Senhor vai falar com Eva, com a mulher. E a mulher dá uma desculpa: a serpente me enganou e eu comi. E aqui o que acontece agora, que é interessante? Nada é perguntado para a serpente. O Senhor não fala: e você, serpente, por que você fez isso? O que você me fez? O Senhor não tinha feito um pacto com a serpente. O Senhor tinha feito um pacto com Adão e com Eva. E para a serpente não é perguntado nada. Para a serpente é só dado a sentença. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos,
e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E uma coisa aqui que é interessante: a serpente não tinha pernas. A maldição da serpente não é rastejar. Mas o que é o ponto aqui? O Senhor está falando com a serpente que ela é maldita, e tem um ponto e vírgula. Maldita és entre todos os animais selváticos. E aí tem um ponto e vírgula. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. É como se Deus desse um novo sentido no rastejar da serpente. A maldição da serpente agora é rastejar e apontar para o que ela fez, para a sua sagacidade, sua sutileza. Ela é maldita e ela vai rastejar por todos os seus dias. Não tem nenhuma ideia, nenhuma inferência de que ela tinha patas. Isso vai se complementar, essa ideia, quando o Senhor dá a sentença para Eva e quando o Senhor dá a sentença para Adão. E aí a gente vai ver que ter filhos e a gravidez não é uma maldição para a mulher. Trabalhar não é uma maldição para o homem. Pelo contrário, é da mesma maneira como acontece com a serpente, é ressignificado. E isso se torna agora em dor. Isso tem um novo significado agora após a queda. Então no versículo 15, o que ele fala com a serpente? O que a gente leu no início: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí o que Eva pensa? Me safei dessa. Para Adão, o Senhor perguntou, ele respondeu, acusou, e aí o Senhor transfere para a mulher. E aí a mulher, ela só dá uma desculpa: tá bom, o Senhor transfere para a serpente. E aí Adão e Eva pensam: dessa vez passou. E agora a gente vai poder desfrutar com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mácula, o nosso pecado, disso tudo que nós temos. Será que não passou isso pela cabeça dela? Será que eu escapei? Será que deu certo? E o Senhor, ele transfere a serpente, né? Ele fala com a serpente, mas no versículo 16, ele se volta a Eva. E aí ele faz esse diálogo: Adão, Eva, serpente. Eva, Adão. E a mulher disse, e agora ele se volta à mulher, ele retorna a Eva novamente, já com a sentença e com o castigo. Mas percebe? Isso é importante. Depois de ter dado a sentença para a serpente, e depois de ter feito uma promessa diante da serpente, diante de Adão e diante de Eva, agora ele fala com a mulher. A mulher diz: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, é o que a gente estava dizendo: não é maldito a mulher dar à luz filhos, mas agora vai ser em meio a dores. É ressignificado. Então, Eva, ela não consegue escapar da sua desculpa. E o que a gente vai ver aqui com Adão e com Eva, o que acontece? Eles traíram o amor, eles traíram a palavra do Senhor, eles amaram a palavra da serpente, e desde então, o que acontece com toda a humanidade é a brutalização do amor. O amor é transformado em outra coisa. O amor é brutalizado, e a gente vai ver que a sentença para Eva e a sentença para Adão, e principalmente para Eva, envolve a questão da sua descendência, da multiplicação, de como vai gerar filhos, e o seu desejo será para o seu marido. O amor é reduzido à esfera sexual, o amor é brutalizado. Eles não lembram do final do capítulo 2, eles não vão ter mais aquela harmonia do capítulo 2. Eles não vão ter mais aquela paz. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, como a mulher Eva excedeu o seu limite de forma perversa, agora ela se vê forçada a voltar para a sua posição. Ela vai ser governada. Ela excedeu o limite espontaneamente. Ela foi perversa acreditando na serpente. Então seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então amar e acariciar, o amor, as expressões de amor se tornam desejar e dominar. O que antes era um amor puro se torna desejo e domínio.
com o homem tendo que dominar a mulher, tendo que governá-la, e ela tentando sobressair sobre ele, para não ser dominada. Isso é o que o pecado fez com os homens. Isso não tem nada a ver com você? Isso não tem nada a ver com a gente? E a Adão, o Senhor diz: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, e maldita é a terra por tua causa. Lembra do paralelo com a serpente? Em fadigas obterá dela o sustento durante todos os dias de tua vida. Então, o trabalho não é uma maldição, mas agora vai ser em suor, agora vai ser cansativo. Versículo 18: a terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então o trabalho que era tão bom, servir ao Senhor, cuidar do jardim, cuidar da criação, agora tudo isso, o amor, o relacionamento, é transformado em dor e em servidão. Todo esse amor envolvido é transformado em quê? Sofrimento e fadiga. Tudo que era prazeroso, agora é cansativo. Tudo que era prazeroso esperar o Senhor vir na viração do dia, agora é ansiedade. Todo seu desejo satisfeito, agora é ansiedade, é espera, é tortura. O trabalho agora é com dor. O trabalho se tornou labuta, se tornou um trabalho árduo. Versículo 20: então deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que nós vemos aqui, irmãos? Nesse texto todo, a gente vê 3 ordens, 3 classes de desordem, 3 situações onde tudo é desordenado. Percebe tudo que o homem perdeu? A primeira classe é as relações pessoais. A gente vê lá no versículo 7 os primeiros sinais de alienação entre o homem e a mulher, de alienação mútua. Versículo 7: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles começam a se abandonar, eles começam a ter essa alienação, essa ruptura no seu relacionamento. E o que é a outra coisa que acontece? Uma ruptura, uma desordem na esfera espiritual. O homem, ele se torna em uma autocontradição, e isso é o homem. Esse somos nós hoje, uma autocontradição ambulante. O homem, o Adão, que lá no versículo 8 estava fugindo, aqui no final, do versículo 24, ele é banido. Ele não precisava nem fugir, ele ia ser banido. Ele estava se escondendo de quem? É essa fuga que não chega a lugar nenhum, esse desespero que não é saciado. E a outra esfera é o plano físico. O que era maravilhoso, satisfatório, se torna uma luta pela sobrevivência, para obter o básico, para obter o que é vital. Versículos 16, versículo 19: no suor do rosto comerás o teu pão. O que antes era prazeroso agora se torna uma luta, o homem precisa lutar por isso. Versículo 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, que era para acontecer de maneira espontânea, é uma bênção, se torna então em dor para o homem, e o homem tem que conviver com isso, tem que carregar isso. E tudo isso aqui, irmãos, se você pensa que não, o livro de Gênesis é uma coisa que talvez não foi bem assim que aconteceu, o Novo Testamento vai trazer para nós exatamente essa imagem da queda com a serpente, esclarecendo que foi isso sim que aconteceu. Satanás por trás da serpente, o homem amando o pecado. Óbvio que o livro de Gênesis não é um livro científico,
aqui não é um artigo científico, como todas as coisas foram criadas, como tudo aconteceu, mas com uma linguagem poética, nos é demonstrado tudo quanto aconteceu. A queda de Adão é a causa eficiente do pecado original, do pecado que você carrega, do pecado que todos nós carregamos. E esse que é o ponto. Nesse texto aqui que a gente leu, você não se identifica com nada disso aqui? Esse aqui é um retrato nosso. Esse aqui é quem você é. Esse aqui é quem nós somos. É o homem que tenta se eximir da sua culpa. É a mulher que vive dando desculpas. O homem que vive dando desculpas. Então, qual que é a desculpa que você tenta dar para Deus? Você já tentou se justificar com o Senhor? Já tentou esconder o seu pecado, colocar a culpa nos outros? É o que Eva faz. Ela coloca a culpa na serpente e não vai ficar por isso mesmo. Não dá para esconder do que é a sentença do Senhor. Não dá para fugir da ira do Senhor. Ela coloca a culpa na serpente, ela acha que vai ficar por isso mesmo. Então esse que é o ponto. Quantas vezes você se justifica no seu pecado, no seu amor à palavra da serpente, a esse movimento tão sutil, e você acha que está enganando a Deus? Você não está enganando ninguém. Você não está se enganando, porque o que você está vivendo é exatamente o retrato do decreto após a queda, o decreto da expulsão do paraíso. Você está vivendo fora do paraíso, o paraíso foi perdido. E aí, achando que está justificando a Deus, você está justamente se enganando e abraçando a palavra da serpente, de ser como Deus. E aí você coloca sobre si uma imagem de que você é muito bom. E esse que é o ponto. Você não é bom. O homem, ele declarou guerra contra Deus. Não é isso que o homem fez? Ele traiu a palavra do Senhor. Ele declarou que ele não queria seguir a palavra de Deus. Quando o homem declara guerra contra Deus, Deus se coloca como rival do homem. Deus é o inimigo do homem. Esse é o homem fora do paraíso. Esse é o homem do paraíso perdido. Ele é inimigo de Deus. Ele está aí para sofrer a ira do Senhor, com toda a sua ousadia desmascarada, como Adão no versículo 12. Com a palavra da serpente, o que era amor se torna inveja. O homem não consegue mais viver o amor verdadeiro. Então imagina Eva e Adão, os dois expulsos do paraíso. Eles não têm mais o favor do Senhor. Eles vão viver agora entre cardos e abrolhos. Qual que é a esperança que eles têm de vida? Qual que é a esperança que você tem de vida? Que hoje a gente está reunido aqui para falar justamente sobre esperança. Qual que é a esperança que nós temos? Sabe qual que é a esperança de Adão no primeiro momento? A esperança dele é que a sua culpa recaia sobre a sua mulher. A esperança de Adão é que a sua culpa recaia sobre a serpente, que a sua culpa seja colocada em outra pessoa. E essa é a esperança de Eva, que funcione o plano que ela falou com o Senhor, que a culpa então recaia sobre a serpente. E o Senhor vai e dá uma sentença para a serpente, volta para Eva e dá uma sentença para Eva, volta-se para Adão, dá uma sentença para Adão. Mas o que eu quero te perguntar, em primeiro lugar, é se a sua esperança é simplesmente a sua justificativa fraca diante da santidade de Deus. A sua justificativa fraca para o seu pecado, de dizer que você é assim mesmo. Você não é assim mesmo. Você foi criado para ter um relacionamento perfeito, para ter um relacionamento perfeito com Deus. Você não tem um relacionamento perfeito. Por quê? Porque você tem pecado. E o pecado mata toda a nossa esperança. É isso que o pecado faz com Adão e com Eva. A esperança deles então não é se voltar para o Senhor. Eles têm medo do Senhor. A esperança deles é que o Senhor puna outra pessoa no lugar deles, que outra pessoa esteja no lugar deles. E percebe que Adão coloca a serpente. Senhor, coloca a serpente no meu lugar. A Eva coloca a serpente. Não, coloca a serpente no meu lugar. Pune a serpente. Mas não dá, irmãos, que a serpente é a sutileza que penetrou o pecado no coração deles.
age aqui em pecado tanto quanto eles. Diante dessa falta de esperança de quem poderia estar no lugar, de quem poderia justificar Adão ou justificar Eva, nos justificar, diante dessa tentativa de auto-justificativas que não resolvem, o Senhor, Ele dá uma esperança para Adão e para Eva. O Senhor nos dá uma esperança. Nós estamos reunidos aqui hoje por causa dessa esperança que não é esperança como a serpente, que não é uma esperança como os nossos argumentos, com a nossa sabedoria caída, com a nossa sabedoria suja, miserável, com a nossa expertise. Essa esperança não é como a nossa. No versículo 15, o Senhor dá, e como eu falei, depois que Adão tenta se justificar e Eva tenta se justificar, o Senhor vai e dá uma sentença para a serpente. E Ele dá essa sentença para a serpente diante de Adão e diante de Eva. Ele diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E esse é o primeiro vislumbre do Evangelho. Isso aqui é o Evangelho. O Evangelho é essa sentença sobre o inimigo. O Evangelho é essa sentença sobre o inimigo das nossas almas. O Evangelho é a sentença sobre o pecado. É a esperança de que virá um descendente da mulher, e ele vai ferir a cabeça da serpente. Percebe que o ponto, e é maravilhoso, porque aqui no hebraico, este te ferirá a cabeça, é um gênero masculino, não é neutro, não é feminino, não está fazendo referência que a mulher ferirá a cabeça da serpente. Este descendente ferirá a cabeça da serpente. Então eu vou pôr inimizade entre você, serpente, e entre a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa não é uma promessa para o homem. A nossa esperança não é de uma promessa que foi feita para nós. E esse que é o ponto. A nossa esperança é gloriosa por isso. Não é porque Deus fez uma promessa para você, não é porque você é especial. Deus fez uma promessa para Ele mesmo. A promessa é de que um descendente perfeito iria triunfar sobre a serpente. A promessa é da redenção e tem a ver com o governo de Deus. Deus vai dominar novamente sobre a terra. Ele vai governar novamente todas as criaturas através do seu descendente. E esse descendente vai pisar na cabeça da serpente. Essa é a promessa, essa é a esperança, essa é a promessa esperada. O amor vai ser amor de novo. O Senhor dá para eles um vislumbre da graça. O Senhor dá para eles a esperança de vida. E não por causa deles, mas por causa do amor do Senhor ao seu nome, do amor do Senhor à sua santidade. E a nossa garantia é essa, porque o nosso Deus é santo e imutável. Ele não vai mudar, os seus decretos não vão mudar, as suas palavras não vão mudar. A nossa esperança não falha, a nossa esperança, ela não vai acabar. O nosso trabalho vai se tornar, enfim, descanso. Isso é o descanso, trabalhar para o Senhor. Os nossos méritos não vão ser mais necessários, porque eles estão todos sujos. E o que é maravilhoso? Eva, ela tenta se colocar como alheia a isso. Ela fala assim: não, não tem culpa, Senhor, é a serpente. Eva, ela tenta se colocar como se ela estivesse transparente na situação, como se ela estivesse passiva no pecado. E o Senhor fala para ela: você tem culpa. Você obedeceu, você atendeu a palavra da serpente. Mas com uma outra mulher, lá em Lucas, no Novo Testamento, com Maria, o Senhor a faz passiva. Eva não era passiva, Eva era ativa no pecado. Mas Maria, o Senhor a faz passiva na santidade. E o Senhor traz através dela, tão imerecível, a filha de Eva. É interessante, versículo 20: deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E uma filha de Eva é a mãe do Messias esperado, o descendente que viria. Uma filha de Eva, uma filha dessa pecadora, é a mãe do Filho de Deus, de quem era esse esperado. E por isso nós temos esperança, porque ele vem imaculado.
não por causa de Maria. Ele vem imaculado por causa da promessa do Senhor, que ele não está debaixo da filiação de Adão, não é pelo sangue de Maria, porque não é pelo sangue de Eva. Todas as filhas de Eva, debaixo do pecado, agora podem ter alegria, porque nós recebemos a esperança. Abre comigo lá em Lucas 1. Lucas 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, alegra-te, agraciada. A promessa chegou, a graça chegou. Você é uma filha de Eva, mas agora você é agraciada. Você é uma filha do pecado, mas a graça do Senhor te alcançou. O Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O Senhor se compadeceu de você. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, irmãos, nós, filhos de Adão e de Eva, nós não poderíamos nos justificar diante de Deus. Quem poderia nos livrar da ira do Senhor? O Senhor nos livra da sua própria ira. O Senhor nos dá esperança. E é por isso que nós cantamos: exultai, se alegrai. Existe esperança, nós temos esperança. E não é pelas nossas obras, nem pelos nossos méritos. É pela graça do Senhor, pelo favor imerecido. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eva acreditou na palavra da serpente. Eva acreditou na palavra da serpente e considerou a palavra da serpente. Maria considera a palavra do Senhor. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a palavra do Senhor, que se cumpra em mim a promessa de esperança. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Você é abençoada. Bendita seja, abençoada é você entre as mulheres. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. João Batista, o Espírito Santo, nesse momento, em João Batista, dentro de Isabel, corresponde a Jesus Cristo na barriga de Maria. Bem-aventurada, agraciada, a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso é a graça, irmãos, das coisas impossíveis. Essa mulher é abençoada, que ela foi alcançada com a promessa do Senhor. Ela é abençoada porque o fruto do seu ventre é abençoado. Ela é chamada de mãe de Deus, não porque por ela ser mãe, mas por ela ser mãe de Deus, do Filho de Deus, do Filho unigênito. E olha a posição, versículo 46. Então disse Maria:
A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, despeçou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O Senhor cumpriu a sua promessa. O Senhor se compadeceu dos humildes. O Senhor se compadeceu dos fracos, que não podiam se justificar. Os fracos que clamavam: Senhor, transfere essa culpa de mim, coloca a culpa nela, na serpente. Os fracos que diziam: Senhor, não coloca essa culpa sobre mim, pois eu tenho medo do Senhor. O Senhor se compadeceu destes. Então, irmãos, eu não estou falando hoje para quem acha que eu fiz o que Deus queria que eu tivesse feito. Eu faço conforme Deus quer que eu faça, porque eu sou um cristão muito bom. Eu não estou falando hoje para quem se acha santo e se acha digno. Esse não precisa de esperança. Esse que se acha justo, ele não precisa ser justificado. E esse é o mais miserável de todos. Eu estou falando hoje para você que precisa de esperança, para você que, como Maria, não tinha um vislumbre de quando viria o Salvador, mas o Salvador chegou. Essa é a nossa esperança. Eu falo para você que precisa de esperança, que a sua vida não lhe basta. Você que já acha que é melhor do que todos, que não precisa, realmente, isso aqui não é para você. Isso aqui é para os fracos. O Evangelho é para os fracos, porque é uma promessa do Deus forte, que vai triunfar sobre o mal, que oprime os fracos. A esperança, a nossa viva esperança, que o nosso Deus não vai mudar. Porque o nosso Deus enviou um dia, criou um dia o Adão mutável, mas Ele nos deu a promessa verdadeira, aquele que iria nos justificar, como a serpente não poderia. A culpa não poderia ser colocada na serpente, a culpa de Adão não poderia ser colocada em Eva, são todos pecadores. Mas Ele nos deu o santo, Ele nos deu o seu Filho Santo, Filho da sua natureza, seu Filho unigênito, o Filho do seu amor, que não é mutável como Adão, o seu Filho imutável. Essa é a nossa esperança, que Ele não vai mudar, que Ele não vai falhar, que Ele vai permanecer. Então, essa palavra hoje é para você, que como Maria esperava por algo, aconteceu. É chegado, hoje é o dia do Advento, nós anunciamos isso. É chegado o nosso Salvador, é chegado o reino dos céus. Então você, filho de Adão, filha de Eva, se arrependa. Não existe esperança sem arrependimento, e é isso que Jesus pregava. Essa é a pregação do Evangelho de Jesus. É chegado o reino dos céus, o tempo foi cumprido. Se arrependa, creia no Evangelho. Se você acha que você não precisa dessa esperança, que você já é tudo que Deus planejou que você fosse, se arrependa, porque você não é nada disso. Se você acha que não tem esperança para você, que não tem mais jeito, se arrependa. É chegada a promessa, o nosso Messias, o nosso Cristo, o Rei esperado, o nosso representante, o nosso firme mediador. Ele veio, o Filho amado, o Filho de Deus, para nos justificar, para estar no nosso lugar. E é por causa dele que nós podemos dizer ao Senhor, nós podemos nos chegar diante do Senhor com todo temor e dizer: Senhor, não coloca a culpa em mim não, coloca sobre o Cordeiro, coloca sobre o Cristo, sobre o seu Filho. Eu não fui capaz, Senhor, de cumprir, mas coloca sobre o seu Filho. E sabe o que o Senhor faz, irmãos? Ele coloca a culpa sobre o Filho, Ele colocou a culpa sobre o seu Filho. E por isso nós temos a justificação, por isso nós temos a redenção, por isso nós temos esperança. É chegado o Natal, o nascimento do Messias. Por isso
Salmo 33, exultai, se alegrai. Existe motivo de esperança, existe motivo de alegria. Nosso Messias veio, nosso Messias chegou. Nós podemos ter esperança, ter vida, ter a espera de uma vida perfeita, ter a espera de uma vida como a vida deveria ser, perfeita em harmonia, com o amor verdadeiro que não é mais inveja, com o amor puro, com a servidão verdadeira, com o amor servil. Não é mais escravidão, é liberdade no reino de Deus. Amém? Feche seus olhos.